E aí, pessoal, a rodada definitiva do Campeonato Brasileiro. É assim que estão tratando esta rodada, que ontem ganhou um componente maluco, também para o Internacional, e nós vamos falar sobre os dois lados da tabela a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Ativo, o parceiro daquela hora, hoje é sábado, Ativo, 100% natural, sem contraindicações, e que você compra no WhatsApp, que está aqui com um descontão. Quem é aqui do canal do CCD é parceiro do Ativo. Então, compre o seu, não deixe de ter o seu Ativo em casa, porque esse aqui não vai falhar na hora H, vai por mim. Ativo, é ele o parceiro. Gente, Campeonato Brasileiro e a rodada definitiva. E eu acho que não é para essa rodada definitiva, ela não está na cabeça de todos os clubes, mas especialmente no do Grêmio, eu acredito que está. O torcedor do Grêmio sabe da importância de vencer o Atlético Mineiro amanhã. Só que o campeonato ontem acabou criando um componente novo, que foi a vitória goleada do Bahia sobre o Corinthians. Por que eu coloco isso? Porque ele faz com que os clubes da zona de baixo da tabela, que não estavam na discussão, passem a entrar na conversa. E aí eu cito inclusive o Inter, que tem um adversário direto do Grêmio para jogar amanhã, às 16 horas, que é o Bragantino. O resultado do Bahia criou, na zona de baixo da tabela, uma vaga totalmente aberta para o rebaixamento. Cruzeiro está envolvido, Vasco está envolvido, Bahia está envolvido, Santos está envolvido, Inter está envolvido, Corinthians está envolvido e Fortaleza está envolvido. Eu falo em uma vaga, eu até tirei o Goiás dessa linha, Goiás que enfrenta o Cruzeiro na segunda-feira de noite. Eu tirei o Goiás porque o Goiás precisaria fazer 12 pontos, ou seja, ganhar todos os jogos. Acho que o Goiás é um dos rebaixados, assim como o Curitiba e também o América Mineiro. Então, nessa zona sim. Só que o fato de colocar um número muito grande de times na zona ou no risco dessa última vaga faz com que alguns jogos ganhem outros componentes. E aqui é que entra o que nos interessa. Olha só, hoje os jogos são de zona de rebaixamento. Tem o Atlético Paranaense contra o Vasco, que está na briga, mas que eu acho que o Atlético Paranaense não é exatamente um problema para o Grêmio, ele é sexto colocado, ou melhor, ele é sétimo colocado, o Grêmio está 8 pontos na sua frente, faltam 12 para jogar. Então, não coloco tanto o Atlético Paranaense, mas se o Vasco conseguir resultado, e o Vasco joga pela vida também, melhor, mas não me parece isso. Depois, Fluminense e Curitiba, nenhuma relação com a gente, o jogo das 9 da noite deste sábado. Amanhã muda tudo. Olha só, Botafogo e Santos. Santos lá brigando pela vida, e o Botafogo brigando pela vida lá em cima. Atlético Mineiro e Grêmio. Aqui, o jogo definitivo do Grêmio. O Atlético, se ganha, passa do Grêmio, vai a 60, o Grêmio fica com 59, e o Grêmio, se ganha, vai catapultar, vai lá para frente, e aqui é que nós vamos discutir aqui os outros jogos, e a partir daí. O outro jogo, às 18h30, o Grêmio joga às 16, junto com Botafogo e Santos, ou seja, nós vamos acompanhar o Santos. O jogo do Grêmio com o Atlético às 16, depois tu tem São Paulo e Cuiabá. Em tese, o Cuiabá já saiu do rolo. O São Paulo tem 46. Acho que o São Paulo não está mais preocupado com isso. Mas também é um clube que está olhando, mas acho que não. E aí começa. Inter e Bragantino. Inter e Bragantino. O Inter aqui começa a jogar a vida já. Começa a jogar a vida. O Inter tem 43 pontos em razão do resultado de ontem e está 2 da zona de rebaixamento. E o Bragantino é adversário direto do Grêmio, ele com 59 pontos. O mesmo número que o Grêmio, apenas o número de vitórias abaixo. Ou seja, aqui já temos um jogo direto entre os times do rebaixamento
e os times da Libertadores. Na sequência, outro jogo, que vai ser inclusive no mesmo horário. Fortaleza, que entrou na discussão com os 44 pontos, está a 3 da zona de rebaixamento, contra o Palmeiras, que é o líder do momento, que tem 3 pontos a mais que o Grêmio, mas que numa derrota o Grêmio passa pelo número de vitórias. O Grêmio tem 18, o Palmeiras tem o mesmo número. Se o Palmeiras perder e o Grêmio ganhar, o Grêmio pode terminar a rodada na liderança. Eu até acho que isso é difícil, depois eu vou explicar por quê. Mas o Grêmio pode terminar na liderança. Se o Palmeiras perde, o Botafogo empata e o Grêmio ganha, e o Flamengo não ganha, o Grêmio é líder. O Grêmio é líder. Ou seja, este resultado do Bahia ontem, ele criou novos times em processo de pavor. Um processo de pavor. Então esse é o ponto. Aí sim tu tem o jogo, que é amanhã às 18h30, no mesmo horário, que eu acho um jogo complicado para a gente torcer. O Grêmio vai, se o Grêmio vencer o Atlético, a sequência, que são os jogos de Bragantino, Palmeiras e Flamengo, vão ganhar contornos malucos para o Grêmio. Malucos. Porque aqui a gente tem uma ideia de ser líder, se ganhar o jogo do Atlético. Olha que loucura. E então o América joga com o Flamengo, aqui sim um jogo, para mim, mais difícil de torcer, mas de qualquer maneira vamos torcer. O jogo vai ser, se não me engano, em Uberlândia, uma coisa assim. E aí tu tem na segunda-feira Goiás e Cruzeiro. Qual é o melhor pro Grêmio entre Goiás e Cruzeiro, que não tem nenhuma relação com o Grêmio? Para mim, ganhar o Cruzeiro. E aí eu vou explicar por quê. O Cruzeiro tem 41, o Cruzeiro iria 44, tá? O Vasco joga hoje e o Santos jogam, mas eles jogam todos jogos duros, fora, como o próprio Cruzeiro. Então, os jogos do time das zonas lá de baixo, o único que leva vantagem aqui é o Inter e também o Fortaleza, se a gente considerar. Mas o Cruzeiro joga fora, o Vasco joga fora, o Santos joga fora, que são esses times que estão ali nessa zona de risco. Por que eu quero que o Cruzeiro ganhe? Porque o próximo jogo do Grêmio é contra o Goiás. E uma vitória do Cruzeiro hoje, segunda-feira, rebaixa o Goiás, virtualmente. Rebaixa o Goiás. E o Goiás joga contra o Grêmio. E é diferente de pegar um time, por exemplo, se o Goiás ganha hoje, o Goiás é segundo, o Goiás é 38. E aí ele joga um jogo de vida ou morte contra o Grêmio aqui. Assim como, curiosamente, o Vasco vai jogar um jogo de vida ou morte contra o Grêmio aqui. Esse, com certeza, vai jogar, porque tem 41, se vencer duas, vamos imaginar que perca as próximas duas, se vencer as duas últimas, vai 47, e em tese, escapa. Então, são situações muito legais da gente avaliar, eu já fiz essas simulações 100 vezes. Quem ganhou muito corpo foi o Bahia, com a vitória de ontem. O Bahia, que tem jogos relativamente bons, mas contra adversários diretos do Grêmio não tem muitos. Então, eu acho que existe um limbo aí nesse Campeonato Brasileiro até o momento, que é o Atlético Paranaense, o Fluminense, o próprio Cuiabá, o São Paulo. Depois disso, todo mundo está jogando. Todo mundo está jogando. Então, atenção total a essa rodada, a dita rodada definitiva. Lembrando, se ganhar, pode ser líder do Campeonato Brasileiro. E a frase que eu faço há já bastante tempo: se terminar na liderança depois do jogo contra o Atlético, ninguém tira o título do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.